Ele bradou, ele falou: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando e você vai ficar. Naquela hora eu fui tomada de um temor e um terror. E eu chorava. Meu nome é Andréia. E eu vim por meio desse vídeo trazer uma mensagem, um despertamento e relatar para a igreja que ainda dorme que a volta do Senhor Jesus ela é breve, que nós não podemos mais nos manter alheios ao que o Senhor tem feito, porque Ele tem usado vidas, Ele tem usado pessoas. Ele ainda usa os seus profetas para falar. Então, eu queria começar entregando essa mensagem que está em Jó, capítulo 33, versículo 15, que diz: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Amém. Que essa mensagem ela possa alcançar vidas, que nós possamos despertar aqueles que ainda dormem, que eles possam enxergar que a vinda do Senhor ela é breve. Então, no ano de 2016, eu tive um sonho, e esse sonho ainda é muito nítido. Como todas as vezes que eu relato, é como se eu revivesse aquele momento. E eu sonhei que eu estava num lugar e à minha volta tinha muitas pessoas. Era como se fosse uma celebração, como se fosse um evento. Nesse lugar ele tinha um muro muito alto mesmo, e branco, e de pedra. E esse muro, ele fazia uma quina. E nessa quina, como se ele terminasse e continuasse em outra direção, mas nessa quina que dava continuidade para essa outra direção, era como se tivesse ali um local onde alguém pudesse ficar de pé. E eu vi quando um homem de branco, ele se colocou de pé ali naquele lugar. E todas as atenções, aquelas pessoas que estavam ali comigo, todas olharam na direção daquele local. E a gente viu que era um anjo. Mas não era um anjo como é retratado, com asas. Ele estava vestido de linho branco, uma roupa rústica. E todos passaram a admirar aquele anjo. E nós olhávamos para ele e de repente ele bradou em alta voz. E ele disse: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando. E mais uma vez ele repetiu: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando. E na terceira vez que ele repetiu, que ele bradou, ele falou: avisa o meu povo que eu, o Senhor, estou voltando e você vai ficar.
naquela hora eu fui tomada de um temor e um terror. E eu chorava, 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 chorava. E eu sabia que aquela mensagem era para que nós pudéssemos despertar. E eu entrei em pânico e eu chorava, chorava muito durante aquele sonho. E o meu choro, ele era tão real que eu acordei, fui acordada pelo meu marido, que eu estava chorando. E eu me sentei na cama, chorando aos prantos, e aquela dor no meu coração de saber que aquela mensagem ela poderia se tornar real. Então eu relatei para o meu marido aquele sonho, falei para ele tudo que eu tinha visto. E ele falou: e aí, você vai fazer o quê? E às vezes, meu irmão, por vergonha, por medo do julgamento, o Senhor às vezes ele tem entregue para outras pessoas mensagens e a gente deixa de compartilhar porque a gente tem medo do julgamento do homem. E eu deixei por muitos anos essa mensagem. Eu calei e não fui às igrejas, eu não entreguei a quem eu deveria. Mas no mesmo ano ainda, continuando, porque foi uma sequência de sonhos, foram 3 sonhos. Então no segundo sonho, foi poucos dias depois, acho que uns 15 dias depois daquele primeiro sonho, eu novamente vi a ter uma outra revelação. E dessa vez eu entrava num cômodo, era uma sala, um quarto, um lugar branco, muito, mas muito branco, não tinha, eu não conseguia enxergar nada naquela sala, ela não tinha fim, enxergar assim que eu digo, ela não tinha um fim e não tinha detalhes, era tudo muito branco, tudo. E tinha uma mesa e uma cadeira de um lado e do outro lado. E eu chegava e sentava naquela mesa e tinha um livro muito grande em cima daquela mesa. E de repente, quando eu olhava, entrava naquela sala um homem. Ele estava vestido como um judeu ortodoxo. E ele vinha e se sentava à minha frente. E ele abria aquele livro como procurando o meu nome. E mais uma vez eu despertei. Mas aquele sonho, ele continuou ali firme e muito forte na minha mente. Passado outros 15 dias, eu tive um novo sonho. E dessa vez, eu estava na minha casa, no quintal da minha casa. E no quintal da minha casa tem um local assim, uma varanda, onde eu chego e eu contemplo o céu. E eu estava naquele momento de contemplação do céu e era por volta das 3 da tarde. Eu olhava para o céu e estava tudo limpo. Era um céu azul, sem nuvem nenhuma. E de repente se formavam várias e várias nuvens. E aquele dia ele foi escurecendo, aquelas nuvens, elas começaram a se juntar e elas começaram a girar. E giravam, e se formou um buraco no meio daquelas nuvens, e o céu, ele se transformou em noite, e eu olhava e começavam a cair como uma chuva de meteoros na terra. E
eu sentia, eu não via, mas eu sentia que eram como se anjos estivessem descendo e como se as pessoas elas não estivessem mais ali. Então, meus irmãos, eu sei que cada um nesse sonho complementa o outro e ele fala da volta do nosso Senhor Jesus. Então eu queria te dizer nesse dia que nós estejamos prontos, preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Ele ainda fala por meio de sonhos, ele usa os seus profetas e a palavra ainda diz que nos últimos dias os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então eu tenho visto e ouvido vários relatos que me encorajaram a chegar até aqui e entregar a você essa mensagem. Desperta, porque a volta do Senhor, ela é breve. Obrigada por ficar comigo até aqui e ouvir essa mensagem. E que o Senhor Jesus, ele possa tocar o teu coração para que haja um despertar verdadeiramente, porque o Senhor, ele quer buscar a sua igreja. Estejamos prontos. E assim como eu naquele sonho aquele primeiro sonho em que eu chorava e eu não gostaria que você sentisse a dor que eu senti e que eu sei que será uma dor muito terrível para aqueles que vão ficar, para aqueles que o Senhor Jesus estão chamando, mas que não querem ouvir a voz. Volta para o caminho do Senhor. Obrigada pela oportunidade de vir compartilhar com vocês. Aquele local, depois do primeiro sonho, eu pesquisando na internet, eu vi que se tratava daquele muro em Jerusalém, o Muro das Lamentações. E eu sinto que como se eu tivesse sido transportada até aquele lugar para ter aquela visão. Eu espero que você, meu irmão, possa o quanto antes fazer um acerto com o Senhor, um acerto de vida e voltar para o Senhor Jesus. Não dá mais tempo da gente brincar com as coisas do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Fiquem todos com paz no nosso Senhor Jesus Cristo.